Pronto, tá gravando e vamos lá. Nós acabamos de ler aqui o Salmo 58 e nesse salmo nós vimos aqui uma descrição de pessoas ímpias, que elas já nascem assim, seguem por um caminho, e no final desse salmo, como nós lemos aqui, os últimos versículos, o versículo 10 e o versículo 11, dizem assim: os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz a justiça na terra. Eu estava pensando sobre esse versículo aqui. Ele fala que os justos, vão se alegrar quando forem vingados, quando banhar os pés no sangue dos ímpios, Então isso parece algo muito radical, e nos dias de hoje as pessoas parecem que fazem uma separação entre o Deus do Antigo Testamento, aí vem caminhando para o Deus do Novo Testamento, e aí vem caminhando mais uma vez para o Deus de agora. E é como se houvesse uma evolução do Deus da Bíblia. Esse Deus é um Deus que muda. Ele agiu de um jeito no passado, como nós lemos aqui no Salmo, um Deus de violência, um Deus de vingança. Aí chegou lá em Jesus, ele ficou bonzinho, ficou calmo, falou para perdoar todo mundo. Aí chega agora nos dias de hoje, é paz completa, Perdoar todo mundo, aceitar todo mundo, O problema é que Deus, ele não evolui. Deus, ele não é humano, ele não erra, ele não se arrepende, ele não muda de direção, ele não muda de ideia, ele não aprende, porque Deus, ele é perfeito. A ideia de Deus é de um ser supremo, absoluto, perfeito. Então, esse ser, ele não tem mais para onde crescer, ele não tem o que aprender, ele não tem como evoluir, como mudar, porque ele já está no máximo, ele já é pleno, E a humanidade, ela tem caminhado e pregado, uma coisa chamada evolução, amadurecimento. Então a humanidade procura caminhar para o desenvolver, para chegar a ser um ser humano civilizado, eles falam, um ser humano humanizado, um ser humano educado, um ser humano ético, Então tem se pregado nas escolas, nas faculdades, na mídia, esse desenvolvimento, que a humanidade precisa se desenvolver, se desapegar das coisas erradas e ficar com as coisas boas e ir crescendo. E aí o ser humano, na religião, o ser humano tem essa ideia de moldar o Deus da religião à luz da sociedade. Então, um Deus de uma religião, certo? Religião é uma coisa que vem de baixo para cima, ela vem do ser humano em direção a Deus. Então, todo o culto da religião, tudo que acontece numa religião, ele é humano.
ele é a visão do homem sobre Deus, sobre a divindade. Isso é religião. E então eles estão criando um Deus nos moldes da religião, um Deus que é espelho, a imagem e semelhança do homem. Então é um Deus que evolui. O nosso assunto de hoje, conforme as aulas que o pastor Antônio estava tratando, é de ciência. Então uma das coisas que a ciência prega é a tal da evolução. Então o que é evolução? Lá no começo da história da humanidade, há bilhões e bilhões de anos, né, quando o mundo foi criado, então foi tendo um resfriamento, aí começou a surgir as amebas, e só tinha ameba, só tinha esses bichos unicelulares, né? E aí esses bichos unicelulares foram comendo as outras células que existiam, uns comendo os outros, e aí eles fizeram uma sopa muito grande, e aí foram passando gerações, e aí foram nascendo bichos que não eram mais apenas de uma célula só, e aí virou algum tipo de água viva, depois alguma outra coisa, e aí começou a surgir os peixes e não sei lá mais o que, e aí foi crescendo tudo na água. Aí um dia esses bichos saíram da água e começaram então a tentar andar na terra, e aí eles conseguiram andar na terra, as gerações foram passando, eles foram se adaptando, foram se desenvolvendo, foram evoluindo, modificando, se acertando naquele ambiente e dominaram a terra. Depois dominaram também os céus, e aí a gente tem todo o ecossistema. Aí um dia veio assim, tinha o planeta Terra, veio um meteoro assim, acertou lá o México lá, soltou uma bomba, caiu, né, um meteoro gigante, bateu, soltou uma nuvem de poeira que cobriu toda a atmosfera, acabou com a luz do sol, a Terra resfriou, sufocou os dinossauros, todos os bichos grandes morreram, só ficou os bichos pequenos porque não precisa de muito oxigênio para respirar. Alguma coisa assim do tipo, né? Deve ter alguma explicação para essas coisas. Os dinossauros morreram, ficaram só os mamíferos, né? A maioria são os mamíferos sobre a Terra, que somos nós. Então, teve lá um tipo de macaco, eles falam que não é um macaco, mas é um tipo de macaco. Esse tipo de macaco, ele foi tendo filhos, um desses filhos ficou sendo macaco mesmo, e o outro filho ficou sendo um pouquinho menos macaco. E aí foi passando gerações e chegou em nós. Eu vou acrescentar alguma coisa aqui um pouco diferente da ciência tradicional, que é um cara que ele tem pregado por aí, eu não lembro o nome dele, que o ser humano, na verdade, ele é um bicho, que é aquilo que a gente chama de híbrido, né? Então, por exemplo, você tem, qual que é o bicho? É a mula? É a mula que é híbrida. A mula, ela não cria, não cria, ela para surgir uma mula é o cruzamento de cavalo, não, da égua com o burro. Da égua com o burro, né? Então o burro tem filhos normal, né? Quando você mistura o burro, né, o animal burro com o animal cavalo, né, pega uma égua e um burro e os dois se casam, nasce um ser que não dá a luz, que é estéril, que é a mula. Muito bem. A burra. Burro, né? Esses bichos aí. Esse bicho, por que o ser humano força até esse cruzamento? Porque parece que o resultado é um bicho mais forte para a carga, né? Só que ele não consegue ter filhos. Então esse homem, né, esse cientista, ele fala o seguinte, que não é assim, que sempre que a gente cruza um bicho com outro, por exemplo, o leão com o tigre, existe, se vocês procurarem na internet, existe um animal chamado ligre. Ele é a mistura de leão com tigre. Quando você mistura,
esses bichos. Então tem vários tipos de cruzamento entre bichos, né? Então quando você mistura esses bichos, igual o ser humano faz, né? Nasce o que? Um animal híbrido, que é o tal do ligre. O ligre é uma espécie de leão gigante, maior que o normal, maior que o tigre. Ele é gigante, parece um urso, né? E parece que ele também não reproduz. Então, quando você cruza animais diferentes, o filho deles, a gente pensa que normalmente é igual a mula, né? Não pode ter filhos, acaba por ali. Só que esse cientista ele falou que não, que dá para você pegar, cruzar animais, cruzamento entre espécies, e alguns desses cruzamentos podem ser cruzamentos que vão continuar tendo filhos, e aí vai formar uma nova espécie, tá? Então existe vários cruzamentos, não é só o da mula que existe, né? Tem um do cavalo com a zebra, que dá, acho que zebroide, sei lá, uma coisa assim, e por aí vai. Então, esse cientista ainda não está popular essa ideia, né? Mas pode ser que mais para frente vai ser popular. Então, talvez você já ficava escandalizado como cristão de ouvir a história de que o homem veio do macaco e você já achava assim muito estranho. Mas esse cientista, ele está pregando o seguinte, que o homem, nós somos, na verdade, um cruzamento entre dois bichos, não é um macaco só. É o macaco e o porco. O macaco e o porco dá o ser humano. Então, alguém vai falar, isso é estranho. Mas vocês não sabem, né? Isso daí é uma coisa que talvez mais para frente os cientistas vão defender, porque já se usa muitas coisas de porco dentro do ser humano, porque o porco, então veja bem, o cientista, hoje em dia a gente sabe que o cientista diz que o homem veio do macaco, mas por incrível que pareça, quando eles vão colocar alguma coisa dentro do seu corpo, eles pegam lá do porco, porque o seu corpo, o corpo humano, aceita muito bem tudo aquilo que vem do porco. Então teve o caso do homem que perdeu uma parte do dedo dele, aí eles pegaram a célula tronco que você tira lá da bacia do ser humano, né? Eles tiraram do porco e colocou a célula tronco na ponta do dedo machucado e o dedo cresceu de novo, a pontinha dele, né? Então, o porco tem uma compatibilidade muito grande com o ser humano. Então, quando você tem uma operação no coração, eles pegam lá o pedacinho do porco, coloca lá e o seu coração fica bom de novo. Não sei se é ponte de safena, não sei como é que chama. Eles fizeram transplante do coração do porco. Lá nos Estados Unidos. Agora já colocaram o coração inteiro do porco. Colocaram o coração do porco. Então, e funciona, a pessoa está viva, né? Então, é isso mesmo. Então o porco é muito, o nosso corpo humano é muito compatível com o porco. Então, vocês estão vendo que no futuro mais para frente, tá? Mais para frente, é provável que os cientistas vão começar a escandalizar de vez e falar, olha, na verdade o ser humano é menos do que nada. Ele não é só um macaco, ele é um cruzamento entre macaco e porco. Então nós temos dois parentes próximos, o macaco e o porco. Então isso é só uma prévia do que é possível de acontecer. A China, por exemplo, ela já pegou e está produzindo macacos com mistura lá no DNA de porco. Para que, por exemplo, se o porco, a gente consegue colocar um coração, mas o porco não tem braço, mas o macaco tem braço. Então, se tivesse um macaco que você pudesse tirar o braço dele e colocar no lugar do braço do ser humano, você ia ter um outro braço para uma pessoa, né? Então, a ideia é produzir um macaco que o corpo do macaco seja compatível com o nosso corpo. Que aí você pode tirar o braço do macaco e colocar aqui. A ideia é muito boa.
Porque, veja bem, hoje em dia eu tenho que tirar um braço de uma pessoa morta para colocar, para fazer a pessoa ter um braço de novo. Isso é possível de fazer. Aliás, é feito. Isso é feito. Teve um homem ali que eu conheci, que ele estava trabalhando na casa dele, e ele cortou a mão com aquela maquininha e perdeu um dedo. Perdeu o dedão. Aí, para ele conseguir movimentar, ter esse movimento aqui de pegar as coisas, para ele não ficar assim só com esses 4 dedos, eles tiraram esse dedo daqui e colocou no lugar do dedão, porque o dedão ele perdeu mesmo. Aí ele conseguiu, né? Ficou 3 dedos e esse dedo maior aqui foi para cá. Ou seja, eu consigo pegar da própria pessoa, tirar um dedo de um lugar e colocar no outro lugar, né? Então a ciência tem feito essas coisas. Isso é bom porque senão a pessoa ia ficar completamente sem conseguir pegar nada, né? Porque como é que eu vou pegar alguma coisa só com 4 dedos aqui? Preciso de ter um apoio. Então essas coisas, a ciência, ela já consegue fazer. Então o ser humano, ele está começando, já vem de algum tempo, a ter essa arrogância que a gente leu aqui no Salmo. E ele decide coisas como se ele fosse Deus. E então, por exemplo, se eu tivesse como criar órgãos, igual a gente está falando de macacos, né, que a gente pode tirar órgãos do macaco e aproveitar, eu não precisaria esperar uma pessoa morrer para pegar o órgão dela, né? Eu fabrico lá um macaco, mato o macaco, porque lógico que ele vai ter que morrer. Aí você tira lá o braço do macaco e coloca no braço da pessoa, né? Então essa é a ideia que o ser humano tem. Então o ser humano está caminhando para agir como se fosse um Deus. E a pessoa perdeu um braço, não, você fabrica um outro braço lá no laboratório lá, e coloca para a pessoa, coloca o olho. Por que eu preciso esperar achar um olho compatível? Eu fabrico lá no macaco o olho compatível, arranco do macaco, coloco na pessoa, né? Eu coloco o rim do macaco. Por quê? Porque é muito difícil eu tirar eu até posso, se eu for um ditador muito bravo, eu posso falar assim, eu vou matar aquele homem ali, vou tirar o rim dele. Não que isso não aconteça, porque acontece, né? Por isso somem as pessoas do nada, assim, a pessoa sumiu, que alguém pegou ela e tirou os órgãos, né? Então, ele vai tirar e colocar o órgão no corpo dele e vai ter mais um pouquinho de vida. Então, o ser humano é desse jeito. E a Bíblia fala disso, e é interessante que aqui tem um argumento a favor da existência de Deus. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem os seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. A ciência, o ser humano, eles estão caminhando para esse negócio de não acreditar em Deus. Quanto mais estuda, quanto mais arrogância de poder, a pessoa é cega, eu produzo o olho no laboratório e faço a pessoa enxergar. A pessoa não fala porque não tem língua, eu produzo a língua e coloco a língua e a pessoa fala. Eu sou Deus. O ser humano está nessa arrogância. E quando existe a justiça, porque esses homens são tão poderosos, eles fazem e acontecem. Quando existe Deus que interfere na história da humanidade e justifica aqueles que são oprimidos, faz vingança, né? Traz a justiça, aí as pessoas acabam reconhecendo de que existe um Deus que governa esse mundo. Então, essa questão da ciência, né, ela tem se tornado um problema, porque ela tem se tornado uma religião. A pessoa, cada vez mais o ser humano, a humanidade, deixa de acreditar em Deus, achando que tem resposta para tudo. E então, ele pensa assim, olha,
Deus não existe, nós somos fruto do acaso, o ser humano apareceu do nada, o ser humano é um ser ridículo, a mistura de um porco com um macaco, um mero acidente da natureza, apenas uma questão de sorte. Então, se não existe Deus, eu faço e aconteço, e sou eu que tenho que cuidar de mim mesmo. Então, se eu tenho dinheiro, se eu sou poderoso, eu faço e aconteço. E como eu não preciso me preocupar com nenhuma punição pós-morte, o que eu vou fazer? Eu não preciso ter moral. Eu preciso ser pragmático, ser prático. Se existe muita gente nesse mundo, e aí então eu vou passar fome porque tem gente demais, é só matar uma boa parte da população, né? Que aí vai sobrar comida para todo mundo. Então a gente está chegando nessa época em que... corona, né? Não, então dizem, né, que esses homens poderosos, eles fabricaram até o coronavírus para poder eliminar uma parte da população, para conseguir aliviar um pouco a coisa. Mas eu não acredito nisso, né? Primeiro porque um vírus desse tipo ele não é controlável. Então, se eu sou um homem rico e poderoso, eu não vou querer uma arma biológica que possa me atingir. Então, eu não vou soltar uma coisa que eu não tenha vacina para isso. Vocês sabem, né? Que essa vacina não funciona tanto assim como eles dizem, né? E já estão lá na 100ª dose, já toda hora tem que tomar mais um pouquinho, né? Agora vai, né? Agora vai, né? Quem sabe dessa vez agora funciona, né? Então, o ser humano está chegando nesse ponto. Então a gente vê a guerra e aí a gente pensa, né? E a gente corre o risco de pensar como o não crente, como aquele que acredita que o homem é todo poderoso, de que a guerra ela está na mão do homem e que o homem faz a guerra. O poderoso vai e devora o pobre, o fraco. Ele pega os seus mísseis, ele pega os seus canhões, pega seus aviões, chega em cima da terra do povo vizinho, massacra, toma a terra do vizinho, porque quem tem arma poderosa faz a guerra e vence. Parece ser a lógica desse mundo, mas a Bíblia nos diz que a prova de que tem alguém que protege o justo, e o justo é o fraco, é o pobre, é o que busca a proteção em Deus, é o humilde, o temente a Deus. A prova de que Deus existe, ela aparece na história da humanidade, e os seres humanos são obrigados a reconhecer que, de fato, os justos, aqueles que vivem de uma maneira diferente, têm recompensa, vale a pena ter uma moral, uma virtude, uma ética baseada em Deus, porque Deus zela por essas pessoas que o adoram. Então eu quero dizer para os irmãos, eu tenho pensado muito sobre isso, que se estourar a Terceira Guerra Mundial, por exemplo, os irmãos não se desesperem, porque o Senhor, a Bíblia fala, do Senhor é a guerra, né? Deus, Ele controla até a guerra, Ele controla o destino da humanidade. Então um país, ele não sai de um lugar e ataca o outro e destrói o outro país, se Deus não permitir. Então existe há uns 50 anos ou mais, eu não sei a data, desde quanto tempo que existe, a possibilidade de alguém pegar e apertar um botão de um dos dois países, ou Estados Unidos ou Rússia,
aí ele joga um míssil daqui, explode uma bomba lá, aí o outro começa a devolver, né, pagando na mesma moeda com outra bomba nuclear, e então o mundo poderia ter acabado já numa guerra nuclear. Era só algum louco apertar um botão e começar a lançar os mísseis, né? Então ia lançar o míssil, o outro país ia responder, e eles têm bomba o suficiente para destruir o mundo, dizem, né? Que tem bomba o suficiente para destruir o mundo 10 vezes. Então o ser humano, né, fica com medo de estourar a guerra atômica, porque sabe que a bomba, as armas, elas são injustas, né? Por exemplo, se eu brigo com alguém e eu tenho uma espada e a pessoa tem uma espada igual antigamente, na época da Bíblia, né? Há 3.000 anos, 4.000 anos atrás, nós então íamos decidir entre nós. Então eu pegava a minha espada, ele pegava a espada dele, nós brigávamos, um de nós ia sair vivo, o outro ia sair morto, talvez o que saísse vivo ia sair sem um braço, sem uma perna, sem um olho, né? Porque era desse jeito as coisas. Mas a arma de fogo, ela é injusta. A arma de fogo, eu atiro com a arma, a bala atravessa o meu inimigo e ela pode acertar o meu amigo que por um acaso estava ali olhando a briga. Ela mata, eu não tenho controle. Então, existe um movimento até mesmo de se acabar com essa história da arma de fogo, porque a arma de fogo, ela é uma coisa que você não tem um controle. Você atira aqui mirando no inimigo, mas você pode acertar a criança que está lá atrás da parede, porque a bala atravessa a parede, né, de algumas armas, depende do modelo da arma. Então, para diminuir o efeito colateral ou acabar com ele, o ideal seria que fosse uma arma, se tem alguma arma, que não fosse de destruição igual as armas de fogo são. E aí nós chegamos então até essa história da bomba nuclear. Por isso que a guerra acontece sem acontecer. Ela acontece na teoria. Eu sou um país fraco, o inimigo é um país forte, ele fala, eu tenho a bomba atômica, você não tem bomba atômica, eu tenho exército, você tem exército, mas eu tenho a bomba atômica. Então, se você tentar guerrear contra mim, eu explodo você e acabou. Você não tem como vencer. Por isso que a guerra nem começa. Eu tenho que me render, eu tenho que assinar a rendição. Eu não preciso colocar meus soldados em campo de batalha, porque eu já perdi. Porque o outro tem a bomba. Então a guerra acontece sem acontecer. Só que pode acontecer de igual os Estados Unidos fez aquela vez que lançou a bomba. Então, se eu tenho um governo de um país, aquele governo de um país, aquela liderança, vamos lá, nós temos 200 milhões de brasileiros, vamos arredondar 200 milhões, são 213, mas vamos colocar 200. Então tem 200 milhões de brasileiros, metade dos brasileiros, certo? Tem uma ideia de fazer guerra e a outra metade não quer fazer guerra. Aí eu sou o país inimigo, quem está no governo atualmente é o partido daqueles que querem fazer a guerra, e eu, na guerra contra eles, eu jogo a bomba. Quando eu jogo a bomba, eu mato aqueles que são a favor da guerra e aqueles que não têm nada a ver com a guerra. Morre mulher, criança, idoso, cachorro, gato, destrói a cidade. Então tinha carro, tinha hospital, tinha medicamento, tinha supermercado, tudo ali se vai. Então, para mim, certo? A ideia de uma guerra é sempre ganhar alguma coisa, né?
Então, o que se ganha? No mínimo a paz, certo? Mas se eu consigo mais do que a paz, eu saqueio aquele país. Então eu poderia, né, eliminar o meu inimigo, as pessoas, e ficar com a terra dele, ficar com os medicamentos, com os alimentos, com a televisão, com o carro, com o computador. Essa é a ideia da guerra. Então, ou eu escravizo as pessoas, que é aquele que o pessoal aceita a rendição, eles estão se tornando meus escravos, vão me pagar impostos, certo? Que é o que a Rússia quis fazer com os países. Escravizar é o moderno, a versão moderna da escravização lá do passado. Então eu sou o imperador. Tem até o filme 300. Chega lá, até um ator brasileiro faz o papel do rei, que é o imperador que quer governar o mundo. Ele chega lá para os espartanos e fala assim, ele manda o emissário dele, aí o emissário chega lá pro Leônidas, né? E fala: olha, o meu imperador, o meu rei, ele mandou vir aqui pedir para vocês uma oferta, que vocês deem uma oferta para o meu rei, um dízimo, né? Uma oferta, né? Terra e água. Ele quer as suas terras e a sua água, só isso. Então vocês liberam aí que a gente vai passar e vamos tomar posse. Aí o Leônidas, que era um guerreiro, e o povo de Esparta, que era guerreiro, fala: não, nós vamos resistir. E mata aquele homem, né? Aí o mensageiro não voltou para o imperador lá, poderoso, Artaxerxes, né, o Xerxes lá. Aí o Xerxes ficou muito bravo e começou a guerra. Aí os 300 vão lutar, os 300 morrem, lógico, né? É 300, o outro é gigantesco. E acaba aí o filme. Depois tem outros filmes, mas essa é a história dos 300 de Esparta, fizeram um filme. A mesma coisa que a Rússia fez. Falou: ó, Ucrânia, você está na divisa do meu território. Seu povo veio do meu povo. Metade aí do seu povo fala a minha língua. Vocês estão na divisa. Não é para chegar perto do povo europeu nem dos americanos. Fica quieto aí. Aí eles não ficaram quietos. Aí a Rússia foi lá e destruiu eles. Porque eles eram escravos que estavam se tornando rebeldes. Era só eles ficarem como escravos. Certo? Então, as coisas acontecem desse jeito nesse mundo. E aí eu estava falando da bomba atômica que destrói tudo, ela não é eficaz. Aí por isso os homens criam a tal da arma química, a arma biológica. Então a arma química é um veneno que você joga lá para matar as pessoas, porque as pessoas morrendo, que são os soldados, que é o que causa problema, se eles morrerem você consegue pegar o computador, o carro, né, comida, toda a estrutura. Você não precisa destruir um país. Então é muito mais prático do que mandar um avião com míssil, com bomba atômica. Só que a arma química é proibida por todos os outros países, porque a arma química, ela vai fazer o seguinte: aqueles que sobreviverem ao veneno, porque sempre tem alguém que vai sobreviver, os filhos deles vão nascer deficientes. Então você vai gerar um exército de pessoas deficientes. Aí um cara malvado, ele pode falar: eu não quero ninguém assim, eu vou matar. Então são coisas horríveis. Então a arma química é proibida. A arma biológica, ela não vai, ela é um vírus que vai matar e não vai deixar uma forma de contaminar. Sem falar que a arma química pode contaminar a água, o solo. Eu vou morar naquela cidade que eu joguei o meu veneno e daqui a pouco eu sou vítima do próprio veneno, né? Então, arma biológica e arma química e arma atômica, todas essas coisas existem, mas não dá para ser usado. Então atualmente lá a Rússia usou foguete, usou avião, usou soldados, invadiu a Ucrânia e fez a guerra ao modelo antigo, sem bomba atômica, porque a Rússia podia ter jogado bomba atômica, sem arma química, porque a Rússia poderia ter usado arma química, teoricamente não usou, né? Vai saber. E sem arma biológica, que é os vírus, as doenças, né? Todas essas coisas. Então o homem é muito poderoso para o mal. Ele consegue escravizar,
Se a pessoa tenta se libertar da escravidão, ele vai e destrói. Então nós somos nesse mundo reféns dessas situações. E aí a nossa única esperança é Deus. Se não existir um Deus, não tem como a pessoa de bem existir. Aquele que não quer a guerra. Somente aqueles que querem a guerra, que estão dispostos a matar, é que vão se dar bem na vida. Uma pessoa que não tem essa vontade de destruir o próximo para se dar bem na vida, ele não vai se dar bem na vida. Porque o mundo é dos mais fortes. Essa é a regra da evolução. O forte devora o fraco. Só o mais forte sobrevive. É isso que a ciência prega, é isso que o mundo capitalista prega. Então, o mundo capitalista, que o nosso país é capitalista, como que existe? Para que você tenha um bom emprego, você teve que pisar na cabeça de alguém. Alguém teve que ficar na miséria para que você possa enriquecer. Essa é a regra do capitalismo, né? Então vamos partir para o socialismo. Aí pior ainda, né? O socialismo é assim: eu sou o ditador, eu coloco meu bigodinho de ditador, né? Para vocês saberem a referência, né? E aí eu como muito bem e vocês, população, vocês ficam na miséria. Porque eu sou o líder tem que comer muito bem e vocês que comam ovo. Eu como carne e vocês comem ovo. Eu nivelo todo mundo pelo nível mais baixo, fica todo mundo na pobreza, né? E no capitalismo não, existe a possibilidade do Miguel enriquecer. Só que para o Miguel enriquecer, a irmã lá, deu branco aqui, a irmã Cida vai ficar na pobreza, né? Então o capitalismo faz isso. Para que exista o rico, tem que existir o pobre, necessariamente, né? Bom, não é assim, não deveria ser assim necessariamente, mas na verdade o que acontece na prática é. Em teoria não, mas na prática é. Então esse negócio de ciência, essas verdades científicas que são pregadas por aí, além da matemática, da química, da biologia, etc., elas envolvem essas verdades sociais, né? Onde o forte, ele tem um partido forte, ele briga pelos direitos dele, ele se impõe sobre a maioria. Se a maioria não for lá e lutar pelos seus direitos, eles ficam dominados pelo pequeno grupo. Então depende de quem tem interesse, de quem vai à luta. Nesse mundo de ciência, de verdades humanas, de doutrinas de homens, é assim que funciona. Mas a Bíblia nos fala que Deus, ele põe um fim nessas questões todas. Então o que eu queria dizer a respeito de ciência e de verdades desse mundo, que os homens, porque os homens, estou colocando a ciência e a Bíblia, porque os homens dizem que a ciência é a Bíblia deles, é a verdade deles, vale o que a ciência diz, não? A Bíblia é um livro para eles que eles tratam como contos de fada, e eu estou falando aqui que os contos de fada destroem as verdades humanas da ciência, de que mais vale é o Deus invisível do que a realidade aparente que a gente pode constatar com os nossos olhos. Não é porque parece que tem alguém poderoso nesse mundo que vai destruindo e que vai tomar os países, que vai arrasar com tudo, de que ele vai chegar até cumprir o objetivo dele. Se existe um Deus, ele pode parar essa pessoa, né? Se existe um Deus,
O bem pode vencer o mal. O bem vai vencer o mal. Se existe um Deus, a prova, segundo a gente pegou aqui, de que Deus existe, é que a justiça pode ser feita, mesmo quando não tem como o homem bom se defender do homem mau. Essa é a prova de que Deus existe. Então, muitos impérios caíram por questões assim, deu uma seca, acabou. O outro estava lá fazendo guerra, pegou um inverno violento lá, perdeu a guerra. Muitas coisas acontecem assim, porque o ser humano ele pensa que pode tudo. De repente, dá um terremoto, vem aí um tsunami e varre, né, as vidas. Eu sempre lembro daquela época, eu estava na faculdade de teologia, não sei se foi entre os anos 2004, eu fiz faculdade de 2004, 2005, 2006 e 2007. Em um desses anos a gente discutia, às vezes na faculdade, sobre uma questão que aconteceu de um tsunami que deu lá na Ásia, né? E matou acho que 200 mil pessoas. E aí a discussão entre os estudantes de teologia era essa questão: onde é que está Deus que permitiu que 200 mil pessoas morressem? Porque eu quero que os irmãos entendam, era um monte de ilhas, de repente deu um terremoto, saiu uma onda do mar gigantesca, passou em cima dessas ilhas. Então as ilhas eram igual nossos bairros, cidades, e de repente morreu todo mundo: pai, mãe, cachorro, avô, avó, netinho, sobrinho, amigo. De repente tem um monte de corpos depois que a onda passa, todo mundo afogado ali em cima da terra. Onde é que está Deus? Alguém vai perguntar sobre isso, né? Aí o ser humano começa a falar assim: Deus não existe, porque se Deus existisse, ele não permitiria o mal, ele não permitiria uma destruição, uma catástrofe natural dessa, né? Outros falaram: não, ali existiam povos de uma outra religião que perseguiam e matavam cristãos. Então eles mataram os cristãos ali, e aí agora veio a onda e matou eles, tá? Então, independente do juízo de valor, se é A ou se é B, nós temos um fato: uma onda veio e varreu um arquipélago de ilhas e matou muita gente. O que acontece é que essas coisas acontecem com a permissão de Deus. Talvez Deus não queria que ninguém morresse, mas mesmo assim ele permitiu que as pessoas morressem, porque Deus tem o controle da natureza. Pode perguntar, irmão. Pastor Samuel, eu estava na África quando deu esse tsunami em 2004, 2006, uma coisa assim. Aí eu estava lá conversando com os angolanos, né, que eu trabalhava com eles, mais de 50 pessoas, só eu de branco no meio deles. Aí uma coisa que eles perguntavam para mim: por que Deus fez eles negros, toda aquela região, escravo dos brancos, e agora, depois que passou a escravatura dos brancos, eles são escravos deles próprios, dos governos deles, dos generais, dos líderes comunitários. Você vê as pessoas morrendo de fome, o cara passa o carrão assim por cima deles, mata 2, 3 ali, não está nem aí, próprio negro mesmo. Aí eles falam: por que Deus permite essas coisas, se eles são seres humanos também igual a nós? Então, justamente o que eu estou tentando dizer para os irmãos: esse negócio de considerar verdades científicas como religião, ele está ligado com essa decepção do ser humano. É uma resposta teológica,
tá? A resposta é negativa. O mal existe, logo, Deus não existe, logo, consequentemente, o que existe são explicações naturais, fenômenos naturais. Então, deu um terremoto no mar, veio uma onda e matou um monte de gente. Por que isso aconteceu? Porque é o acaso, porque é uma coisa da natureza, porque Deus não existe. Por que um homem escraviza o outro homem? Porque Deus não existe. Essa é a resposta de quem está decepcionado com Deus, certo? Eu disse para os irmãos, citando a Bíblia, de que a prova de que Deus existe é que existe uma resposta para esse mal. Existe um poder sobrenatural que faz justiça e que vinga aquele que é oprimido. Então, o que é que acontece? Eu vi um pedacinho de uma série, eu não lembro o nome, eu vi na internet, um cara responde, né, e fala assim: olha, eu deixei de acreditar em Deus quando entrou um cara na minha casa e matou meu pai, minha mãe, alguma coisa mais ou menos assim. E esse homem que está falando isso, ele é um policial, por isso que eu luto agora para prender os criminosos. Aí a pessoa lá do outro lado, que era um religioso, um padre, esse policial então perguntou: onde é que está Deus, o seu Deus, né? Aí o padre, sabe o que o padre responde? Ele responde assim: Deus está no policial que vai atrás para prender o bandido, na pessoa que luta para fazer o bem, tá? Então, existe o bem e existe o mal. Existe a pessoa de bem, o ímpio, a pessoa má, que é o ímpio, e existe a pessoa de bem. O fato de, nesse mundo, existir uma guerra entre o que é certo e o que é errado, de um mal, não existe um governo mundial que escraviza todo mundo e oprime todo mundo. Existe liberdade, existe riqueza, existe médico, existe possibilidade de ser feliz, existe pessoas que vivem felizes, porque existe Deus. Porque se Deus não existisse, há vários milhares de anos já existiram governos que poderiam ter se perpetuado, e a humanidade hoje ela poderia ser totalmente escravizada. Mas essa situação não existe porque Deus interferiu na história. E aí a gente vem na pessoa de Jesus. Por exemplo, toda a moral, toda a justiça, todos os valores éticos e morais que existem, inclusive o princípio da separação entre igreja e Estado, tudo isso vem de influência de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Por isso que, mesmo entre o ateu que não acredita em Deus, ele entende que Jesus, se ele não é Deus, ele é o maior homem que já existiu, porque ele influenciou a humanidade. É tão maior quanto o Gandhi, por exemplo, quanto a Madre Teresa de Calcutá, quanto um Papa, porque ele filosoficamente, porque eles não acreditam em Deus, ele influenciou o rumo, o destino da humanidade. E se hoje existem valores sociais que o ser humano abraçou, esses valores vêm dessa pessoa, influência dessa pessoa. Tanto é que hoje, por exemplo, vocês ouvem falar no socialismo, comunismo, e tudo isso aí vem do marxismo. O marxismo
O cara se inspirou em Jesus. É um tipo que ele encontrou em Jesus, porque no Jesus ele não falou, divide as coisas com o pobre. Jesus foi que deu essa ideia. Então, o cara socialista, ele falou, eu sou mais crente que o cristão. Só que o que acontece? Qual que é a diferença de Jesus para o Marx? É que Jesus falou assim, Miguel, eu supor que o Miguel fosse um cara bem rico. Miguel, seja bom com seu irmão que está passando necessidade. Divide, ajuda, tenha amor. Amor é uma coisa boa, é de Deus. Jesus o quê? Ele apela, ele ensina, ele dialoga, ele não impõe. O marxismo, ele impõe, ele fala, é importante que o rico divida com o pobre, então eu vou fazer uma lei, é obrigatório. Miguel, quanto você tem aí? Ah, você tem 2 carros, eu vou tomar um carro que é seu e vou dar para o seu vizinho que não tem. Ele impõe, o Estado impõe. Então as pessoas já chegaram hoje em dia à conclusão de que para existir comunismo, para existir socialismo, para existir marxismo, tem que ter uma ditadura. Ele gera uma ditadura, porque só um governo ditador vai conseguir fazer a justiça social, a reforma agrária, porque ele vai ter que roubar o que é seu, que você trabalhou para ter, ele vai tomar o que é seu e vai dar para quem não trabalhou, para fazer a justiça social. Ele não te pergunta, ele não conversa com você, ele não apela para o seu bom coração, ele toma o que é seu e dá para o outro. É o tipo Robin Hood, né? Eu roubo de você para dar para o outro. Se for preciso, eu te mato. Então só dá para existir esse tipo de utopia de justiça social se tiver um ditador que for lá e peitar você. Porque se ele tiver que fazer guerra, se você tiver um exército de capanga, segurança, ele vai ter que matar os seus capangas para tomar as suas terras, mas ele vai matar, certo? Então, você tem aí um país, por exemplo, a China, que enriqueceu muito. Enriqueceu à base de quê? Roubo. Eu sou Estados Unidos, eu fabriquei lá o rádio, aí o chinês viu, ele não pode fabricar um rádio, ele tem que me pagar um valor, porque fui eu que inventei o rádio, eu sou o dono da patente. Só que ele não quer pagar, ele faz uma cópia e vende, ganha dinheiro. Ele não liga para as regras, para aquilo que é justo. Ele não liga. Ele rouba a tecnologia. E o trabalho? Normas de trabalho. Não, ele não liga, ele escraviza. Por que ele tem mão de obra barata? Porque é escravo. É criança trabalhando. 12 horas por dia. Certo? Então, o mal existe, o homem pode optar pelo bem e pelo mal. Existem os espertos que optam pelo mal, os sem escrúpulos, né? Então, a pior coisa é quando um psicopata desses aí chega no poder. Por que ele chega no poder? Porque ele faz de tudo para ter o poder. Ele mata a mãe se for preciso para chegar no poder. Existem essas pessoas, e essas pessoas é as que estão no poder, porque são elas que se interessam pelo poder, porque o homem bom, ele quer ser humilde, ele não está interessado, por que eu vou ficar mandando nos outros? Ele quer cada um que cuide da sua vida, mas o psicopata não. Além de ter dinheiro, ele quer poder mandar nos outros, ele quer se sentir mais que os outros. Por quê? Porque ele tem prazer em pisar os outros. Ele precisa estar no poder para pisar os outros. Porque é legal, porque ele gosta de ser mal. Não precisa do demônio, o cara é mal mesmo. Já morreu o Celso Daniel, 6 testemunhas morreram. Então, a gente nem pode ficar falando muito, senão a gente ia apagar também. Né? Então, a gente vive num país de coronéis, de vez em quando cai aí um avião aí, né, e morre aí uma pessoa, e todo mundo, o brasileiro inteiro sabe que aquilo dali foi política, que aquilo dali foi decisões que
foram tomadas. Não sei de nada, não sou referência, Né? Não conheci isso. Então, pastor Samuel, mas é que nem eu estava te falando. Eu vi isso pessoalmente quando eu trabalhei lá em Angola. Uhum. A gente vê os caras lutaram na guerra 30 anos. Eu tinha funcionário que trabalhava comigo, 15 anos de guerra. E ele não tinha onde dormir. 15 anos de guerra, o cara não tinha onde dormir. Aí ele chegou e falava para mim, mas por que eu ganhei? Por que eu lutei pelo meu país? Sendo que o general vem aqui de helicóptero, daqui ele volta, nem o meu salário ele me paga de eu estar aqui. $100 por mês. Sim. Que ele ganhava, que dava para ele comer 3 dias, 4 dias. Mas é engraçado que as pessoas estavam fazendo a pergunta e a resposta estava ali bem na frente deles em carne e osso. Por que que o Miguel larga o país dele aqui, Brasil, comendo churrasquinho aqui, e vai lá para a África comer um punhadinho de mato lá para ajudar os caras? É porque existem pessoas boas. E por que existem pessoas boas? Porque tem um Deus que se manifesta nas pessoas boas. Tem um Deus que influencia as pessoas para que elas sejam boas. Teve um Deus que entrou na história da humanidade como um ser humano e ensinou o amor, ensinou a caridade, ensinou sem impor, sem ditadura. Ele ensinou que era bom que aquele que tem ajude aquele que não tem. Então, existe o bem. A prova de que Deus existe é que existe o bem. Então, tragédias existem, tragédias naturais existem. Não dá para saber o porquê daquele pequeno apocalipse lá naqueles países da Ásia, mas eles acontecem. Eles acontecem. Então, agora está tendo uma seca na Europa, né? Está tendo uma seca, depois vai ter o inverno. O inverno vai vir na pior hora possível, porque quem está sendo inimigo dos europeus, certo? Ele tem o poder, ele tem a oportunidade de, na pior situação possível, então vai vir o inverno, certo? E eles precisam, lá não tem a energia elétrica, não esquenta a água congela no cano. Então eles usam o gás para derreter a água, para a água esquentar, para poder tomar banho, para sobreviver ao inverno. E o gás vem da Rússia. Então, se a Rússia quiser que eles morram todos de frio, é só ele desligar o gás. Se a Rússia quiser que eles não tenham luz, ele desliga a usina da Ucrânia, que ele já tomou. Então, eles estão enfrentando um inimigo que tem poder para acabar com eles, certo? Não é só a questão da Ucrânia. Então, a coisa pode ficar muito pior ainda, porque a China está ajudando a Rússia com o interesse de que a Rússia faça a defesa de quando ela quiser tomar os países da Ásia, como ela quer, o Taiwan, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Japão. Todos aqueles que são, que a gente chama povo amarelo, que é o povo que tem os olhos um pouco diferentes, né? E a pele branca, o cabelo preto, eles querem, a China quer ser o chefe dessa etnia. E depois ela vai querer massacrar os brancos, os pretos e acabar com tudo e só ter o povo amarelo. Ela quer dominar o mundo, lógico, normal. Então, impérios, e a China é um império, tem um ditador, porque é um país comunista, né? Eles querem isso. É um perigo, como o nazismo foi há muito tempo atrás, né? Então, e a Rússia compartilha da visão política da China. Eles podem servir como cães de guerra dos chineses. Na verdade, a China já está usando eles para que eles façam as guerras deles. Então, a Rússia está guerreando, abrindo caminho para a China, né? Está dando cão de guarda, está protegendo a China, caso a China precise fazer guerra. Então, toda essa situação, ela está, assim, se ajustando, igual um reloginho.
Uma hora vira uma engrenagem aqui, outra hora vira uma engrenagem aqui, outra hora vira uma engrenagem aqui, outra hora aqui, como um quebra-cabeça que vai sendo montado. E se não existir um Deus que nos guarde, se não existir um Deus que governe e que dê vitória para as pessoas de bem, a coisa pode ir sim para o beleléu, pode acontecer o pior. Então, tudo ao longo desse ano, depois da pandemia, tudo tá, as engrenagens estão virando para um lado, para o outro, se encaixando, formando um cenário para uma guerra mundial. Sim, está acontecendo isso mesmo. Não é como a Guerra Fria que nós tivemos na época que eu era criança. Não é mais essa situação de nós vamos falar que vamos fazer, mas nós não vamos fazer. Não é essa a situação, né? É a situação de que realmente pode acontecer. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas e se acontecer? Se acontecer, a gente que tem fé em Deus não deve se abalar, porque a própria Bíblia, ela já disse que haveriam rumores, e essa época a gente já passou a época dos rumores, de ficar ameaçando, isso aí já passou. No momento em que a Rússia entrou lá e tocou fogo naquele território lá, como já tinha feito em 2014, é vias de fato, não é conversinha, não é assim, se vocês pisarem aqui, eu vou atacar. Não, vocês pisaram, eu atirei mesmo. Eles partiram para as vias de fato, né? Então, esse negócio da Coreia do Norte lá ficar ameaçando jogar uma bomba, daqui a pouco ela joga uma bomba que explode mesmo. Ela pode explodir uma bomba nuclear, sim, tá? Então, essas coisas, ameaças reais. Mas Deus, ele tem seus próprios planos. Os homens, eles fazem os seus caminhos para chegar lá, para fazer o mal. Mas Deus, ele pode intervir de novo e deixar a coisa, fazer essa coisa toda esfriar, fazer com que tudo isso passe e dar mais um tempo de sobrevida para esse ser humano que existe nesse planeta hoje. Pode durar mais aí uns 100 anos, mais uns 200 anos, mais uns 500 anos, eu não sei. Mas tudo está bem crítico, porque é diferente das épocas do passado, em que as pessoas tinham vontade de fazer, mas não tinham meios de fazer. Hoje as pessoas têm vontade de fazer e têm os meios de fazer. E isso, por exemplo, só para vocês entenderem, existem armas hoje que eu consigo lançar um míssil. Vamos lá, eu sou, sei lá, a Rússia. Eu jogo um míssil lá nos Estados Unidos, esse míssil ele explode lá no céu, solta uma radiação que desliga todas as coisas eletrônicas dos Estados Unidos. Consequentemente, os mísseis dos Estados Unidos não vão disparar. Então, só eu vou conseguir atacar. Então, eu desarmei os Estados Unidos, agora eu posso fazer o que eu quiser. Jogo minhas bombas nucleares, vai explodir só os Estados Unidos, certo? E aí eu tomo o resto do mundo para mim. Por quê? Porque eu tenho poder para fazer isso atualmente. Mesma coisa nos Estados Unidos. China e Rússia estão brincando, provocando os caras que têm poder de fogo. Eles podem mandar um avião lá na estação espacial lá e jogar lá de cima. Quando o pessoal for perceber que está descendo uma bomba lá, a bomba já está lá no céu deles, já acabou. Então, antes de uma pessoa conseguir retrucar, a guerra já acaba. E essas coisas podem acontecer, mas só Deus é que sabe. Eles dizem que tem essas tecnologias. Eu acredito que tem, sim. Tá? Eu acredito que eles têm mais ainda do que você pode se dizer. Mas a gente não tem como saber. O irmão queria falar alguma coisa? Pastor, acho que dá a nos entender que a humanidade não tem paz, né? Não. Não existe paz para o ser humano. Não. Acabou.
Onde tiver ser humano, vai ter religião e vai ter guerra. Porque são coisas do homem. O homem, irmãozinhos, crianças. É aniversário do irmão mais novo. O irmão mais velho fica com o quê? Com ciúmes. O que o irmão mais velho faz? Toma o presente do irmão mais novo. Se ele não puder ficar com o presente para ele, ele quebra o presente. Se os pais não tomarem conta dos filhos, deixarem os filhos fazer o que quiser, eles fazem isso, porque é do ser humano, é da natureza humana, tá? Então é necessário que exista alguém que ensine o ser humano, que ponha limites no ser humano, para que o ser humano viva. Porque se deixar o ser humano abandonado a si mesmo, ele faz todo tipo de coisa errada. E sem falar no que a minha mãe e a irmã Elcia falou, diabo. Ser humano sozinho já faz coisa errada. Se tiver o diabo incentivando, fica pior ainda. É por isso que a gente tem que crer, né? Então, é lá, todo mundo quieto, todo mundo em paz. De repente um cara vai lá e mata o outro, sem motivo algum. Qual que é o motivo humano? Não tem. Então a gente já sabe de onde que veio, da coisa espiritual. Não tem motivo humano, é motivo espiritual, porque a entidade maligna existe, certo? Então, se existe a entidade maligna, se não existe uma explicação humana, existe uma entidade maligna que vai incentivar, encaminhar para o mal, não vai existir um ser do bem, uma entidade do bem, que vai fazer as coisas caminharem para o lado oposto. Então essa é a realidade do mundo. O ser humano tem a mente muito limitada, ele é muito arrogante, ele se acha sabedor de muita coisa, mas ele calcula as coisas pelo que ele sabe, e ele pensa que sabe muito, mas ele não sabe tanto assim, porque um livro escrito há 3, 4 mil anos, ele revela uma realidade que a gente vive, ele nos diz para onde a gente está caminhando, em onde a gente vai dar e qual que é a nossa esperança, e ninguém tem como argumentar, falar assim, mas não é. Como não? Realmente não, mas isso é coincidência, certo? Aí vira outra página. E isso aqui, não, também é uma coincidência. Aí vira outra página. Isso aqui, é sorte, é coincidência. Não, vamos lá, e essa outra aqui? Mais uma coincidência. E essa outra aqui? Outra coincidência. E essa outra aqui? Mais uma coincidência. E essa, e essa. São várias coincidências. 300 mil coincidências? Poxa, aí não dá, né? Aí não dá, aí tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, certo? Pastor, porque tudo dá a entender, esse estudo, que Satanás está dominando o ser humano de uma forma muito perigosa. Sim. Porque, como o pastor disse, a intenção é ofender. Sim. O prazer é matar. Sim. Agora eu digo assim, mas de que forma? De todas as formas. De todas as formas que Deus permitir. A gente, sempre que a gente olhar para as coisas todas, tá? O ser humano, o diabo, certo? Tem muita vontade, mas eu quero que os irmãos saibam que tudo o que por um acaso chegar a acontecer, nada
está fora do controle de Deus. Quem é o Senhor da guerra, quem é o cara que vence a guerra e que gerencia as guerras, é Deus. Não é o homem, não é o diabo, tá? Ninguém faz uma balbúrdia, uma confusão nesse mundo assim livremente. Então, fiquem tranquilos. Se vocês verem daqui para frente coisas que parece que o mundo vai acabar, se não for como Deus disse que ia ser, ou como se não for mesmo a hora, não vai acabar, tá? Então não se desesperem se por um acaso a coisa ficar assim parecendo que vai acabar, né? Porque o pessoal já viveu isso no passado, né? Daquele negócio do botão e tudo. Agora, como eu disse, não é mais uma questão, não seria uma coisa muito interessante explodir as coisas, porque depois que explodir as bombas atômicas, você viu que o dano é muito grande, você não pode utilizar aquela região durante muito tempo, né? Porque tem muita radiação. Então não é legal usar bomba atômica, é totalmente burro, né? Então seria melhor realmente usar uma arma biológica, né? Mas uma arma biológica não é muito inteligente também, porque o vírus você não consegue controlar, ele pode sofrer mutações, ele pode se virar contra você, então também não é uma coisa muito inteligente, tá? Então, o melhor ainda hoje é fazer o que eles estão fazendo, é na revólver, né, no tanque, esse é o melhorzinho, porque qualquer coisa fora disso, a consequência vem para aquele que está usando a arma biológica, o veneno, que é a arma tóxica, né, que qualquer coisa que for usado não é uma coisa que traz muito benefício, tá? Então é assim, por exemplo, eu vou jogar uma bomba lá nos Estados Unidos lá, aí eu joguei uma bomba nuclear lá, derreti todo o gelo lá do Canadá, vai subir o nível do mar e vai prejudicar o meu país aqui do outro lado do mundo, que não tem nada a ver, certo? Então eu não posso simplesmente sair jogando bomba assim, né? Mas sempre tem um louco, sempre tem alguém doido, né, para fazer as coisas. Não duvide, não duvide. O mundo estava em paz, não tinha necessidade nenhuma. Não tem lógica o que aconteceu com a Ucrânia. Não tinha necessidade nenhuma de começar uma guerra. A humanidade ia prosperar, todo mundo ia enriquecer. Fazer aquilo que fizeram foi a maior burrice, certo? Então você não pode duvidar do ser humano também, não pode duvidar. Era só seguir em frente, cada um com a sua vidinha. Não, as pessoas fizeram o que era a coisa mais idiota possível para se prejudicar. Então não duvide, né? Não duvide do mal, não duvide do ser humano, mas saiba que Deus está no controle. Deus vai abençoar aqueles que Ele quiser abençoar, certo? E no final de tudo Ele vai pôr fim a todas as guerras, todas as confusões. Alguém tem alguma coisa para comentar, para falar? Pastor, às vezes eu fico pensando na humanidade, quer dizer, o que o ser humano cria, né, neste mundo. E às vezes eu penso assim que o que o ser humano tem criado tudo é para destruição. Por quê? Às vezes o cara cria um antibiótico, quando ele não cura, mata. E daí o que o ser humano faz, fabrica, todas as coisas, tem matado o homem.
O homem põe veneno na verdura, infelizmente tem destruído células do ser humano. É para matar, é para matar. Eu fico pensando assim, que tudo que o homem tem gerado, criado, feito, não é para o bem. Igual foi citado aí, pastor, os chineses, os judeus, o brasileiro, e quem quer que seja ele. O objetivo é escravizar o empregado e enriquecer, e ficar rico. Então, E depois matar. a tal da modernidade, né? Da ciência, né? Que nem a gente mora na cidade. A cidade é algo insalubre. Certo? A ideia que o ser humano criou de morar todo mundo junto no lugar é algo perigoso. Dá a pandemia. Onde que vai acontecer a pandemia? Onde? Onde que junta mais gente? Cidade. Onde que vai ter mais poluição? Cidade. Certo? Então, estresse. Onde que vai ter mais estresse? Cidade. Isso mesmo. Tudo que a gente planeja, a gente pode até ter boas intenções, mas a gente faz na nossa sabedoria limitada, nosso entendimento limitado. Então, realmente, o estilo de vida que nós, seres humanos, dizemos que precisamos, né, nós achamos que precisamos, está nos matando. Nós criamos isso, mas não foi com a intenção ruim, certo? Então, aí é que vem o limite do espiritual, certo? Não é que necessariamente o ser humano planejou se escravizar e se destruir, mas o poder sobrenatural do mal, ele coloca no ser humano, né? E aí o ser humano já tem a sua falta de limite. Então, por exemplo, fast food. Fast food é a mesma coisa que o cigarro, certo? Ele mata igual o cigarro. Por que o governo não proíbe? Por causa dos impostos. Por causa do dinheiro. Mas o governo não vai ter que pegar o dinheiro e depois usar na medicina para cuidar das pessoas que ficaram doentes com fast food? Vai. Por que a pessoa lá do governo não atua nisso para diminuir ou acabar de vez com o fast food? Por que ele não se importa que a população está ficando doente por causa desse tipo de comida? Por que ele não mexe nessa questão comercial? Porque é impopular? Porque o ser humano gosta de comer o fast food. Eu sei que vai me matar, mas é bom. É gostoso. A Coca-Cola, certo? Eu sei que a Coca-Cola, se eu colocar um frango lá numa bacia e colocar Coca-Cola, a Coca-Cola vai fazer o osso do frango ficar molinho. A Coca-Cola corrói ele de todos os ossos. Mas mesmo assim eu gosto de beber para ver o que acontece comigo. Eu quero saber, não vai acontecer nada. O pessoal fala assim, não vai acontecer nada, né? Não acontece nada, não acontece nada, não, isso é bobagem, né? O ser humano, né? O ser humano é tão inteligente. A gente é tão inteligente, a gente é tão sabido. É, pastor Samuel, que nem eu conversando com a Lúcia esses dias, né? Aí a gente trabalha ali no Butantã. Aí tem um monte de professor que vai lá na nossa sapataria, lá, fazendo cliente, né? Que são tudo ali de dentro, tudo estudante, ou então professor. Essa semana mesmo tinha um lá, a Neuda, o nome dela. Aí ela falando isso aí, não sei o que pode dar uma guerra nuclear, pode dar não sei o que. Aí eu falei pra Lúcia, né? Ah, nós temos uma terrinha lá em Santa Catarina, temos as 2 casas lá, não sei o que é dela, né? A herança dela. Aí eu falei pra ela assim, se surgir uma guerra, alguma coisa, nós pegamos o cara e vamos embora. Né? Lá a gente tem uma terrinha, tem uma chácara, tem casa, tem água, tem tudo.
Aí eu falei para ela, engano seu. Porque para nós sair daqui ali, quando nós chegar aqui em Registro, tem o rio Iguape, tem uma ponte para nós passar. Se o cara derrubar a ponte, acabou. Sim. Mas não passa. Se nós passar ali, chega lá em Foz do Iguaçu, cara, nós se conhecem, tem a ponte do Rio Iguaçu ali, né, em Porto União. Quase 2 km de ponte, 1 km e pouco de ponte. Se derrubar a ponte, acabou, a gente não passa nem a nada. Você entendeu? Então não tem para onde correr. Foi o que a professora estava nos contando na Rússia, na guerra da Ucrânia. O cara está ali dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, com a sua horta, plantando batata. Lá eles plantam muito batata, trigo, essas coisas, que é coisa do inverno. E o cara vem dar bomba em cima na casa dele. Pão ali, derruba a casa dele. Se matou a mãe, matou o pai, matou o cachorro, matou o gado, matou tudo ali. E ele faz o quê? Eu não fiz nada para esse cara soltar a bomba em cima de mim. Sabe, o que você entendeu? Então fica uma coisa assim, que a gente fica refletindo, o que você é capaz de fazer, mano? A gente fica assim... Prol do outro. Se a gente começar a pensar demais, se não existisse Deus, a gente tinha que morrer de medo, sabe? Porque imagina a gente, do mesmo jeito que a Ucrânia, certo? É um país... Ele tinha prédio, ele tinha shopping, ele tinha escola, ele tinha hospital. Ele estava com nós aqui, né? E a gente estava aqui. Tinha comida, tinha né? E você fica olhando assim, poxa, mas aquelas pessoas lá na Ucrânia, elas estavam fazendo aquela vida, indo lá trabalhar no escritório, tinha um shopping, tinha tudo. E agora não tem nada. A gente não está falando de um país que tem um histórico, um país pobre. A gente está falando de um país que era igual o nosso aqui, né? Igual o nosso, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, na segurança, na tranquilidade. De repente o mundo acabou para eles, assim, do nada, assim, pum, acabou, do nada. Então assim, se aconteceu com eles lá, por que não vai acontecer com a gente aqui? Aquelas pessoas que pensam isso, a gente pode ficar um pouco preocupado. Mas, como eu estou falando para os irmãos, mesmo que não seja algo impossível, que possa ser o nosso futuro próximo, mesmo que aconteça tudo isso, a gente precisa saber que não está fora das mãos de Deus. O ser humano não é o senhor da verdade, ele não determina as coisas. Quem determina as coisas é Deus. É Deus que coloca, como a minha mãe sempre fala, está escrito na Bíblia, é Deus que coloca o rei para governar, ou seja, aquele que é o governante, é Ele que estabelece, que permite que ele chegue lá, é Ele que tira, e é Ele que permite que aconteça a guerra, ou não permite que aconteça a guerra, é Ele que permite que o mundo esquente, ou que o mundo resfrie, ou que tenha enchente. A grande questão que o ser humano precisa entender é que ele precisa ter comunhão com Deus, porque tudo depende de Deus. Se ele tiver amizade com Deus, se ele tiver honrando a Deus, se ele tiver temor de Deus, tudo vai ir bem para ele. Mas se ele resolver viver como se Deus não existisse, as coisas ruins vão acontecer, né? Então vamos encerrar então a nossa aula. Eu vou pedir que a irmã Elsa faça uma oração para nós encerrarmos a aula dessa manhã. Senhor, te agradecemos pelos minutos que passamos aqui, refletindo na tua palavra, no nome de Te agradecemos porque o Senhor é o dono de todo ser vivente. O Senhor fez os céus e a terra. O Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude cada dia a confiar na tua misericórdia, na tua provisão, a depender de ti, Senhor, pelas nossas falhas, porque às vezes erramos por não conhecer, mas o Senhor é misericordioso. Nos ensina, Senhor, através da tua palavra. Nos ajuda, Deus, a nossa caminhada cristã. Salva nossos familiares, ó Deus, os nossos vizinhos, Pai. Abençoa o Brasil, meu Deus, o presidente da República, abençoa as Forças Armadas. Senhor, abençoa todos nós. Nós dependemos da tua graça, Pai. Nos dá, Senhor,